Pronto. Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Sempre uma satisfação estar aqui nessa casa, que sempre me acolhe com sorrisos, de maneira amistosa, de maneira hospitaleira. Uma maravilha poder falar sobre doutrina espírita, essa doutrina esplêndida que nos consola, que nos esclarece, que nos traz um suporte para que a gente compreenda a realidade, para que a gente entenda as nossas as circunstâncias de vida, as limitações que a gente enfrenta, os desafios que a vida traz. E por isso é tão importante que a gente conheça essa doutrina que vai nos auxiliar a ter um respaldo, a ter um olhar ali lastreado para que a gente compreenda e se sinta inspirado a continuar, a prosseguir, porque isso faz toda a diferença. Hoje, em especial, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre um tema que é pouco discutido. Dentro do movimento espírita, a gente vê muitos temas, os mais variados, mas o tema paz não é um tema muito frequente. Eu lembro que lá no final da década de 90, a gente teve um boom de falar nesse assunto, falava-se muito, talvez por conta do lançamento da música de Nando Cordel, que era tão propagada, a gente ouvia na rádio, era maravilhoso, e ele sendo espírita e trazendo aquela música tão bonita. Algumas pessoas aqui devem estar se perguntando: que música? Paz pela Paz, que é uma música muito bonita realmente, faz toda a diferença. Quem não conhece, procure, busque, não me façam cantar, porque além de passar vergonha aqui, obviamente que vocês vão sair daqui horrorizados, porque eu não tenho absolutamente nenhum dote para esse tipo de arte. Então, Paz pela Paz é uma música maravilhosa e vale muito a pena. Alguém entrou aí, pronto. Então, a gente hoje falando sobre paz, eu vou me inspirar muito em um livro que tem o título justamente da nossa palestra de hoje. Um livro que eu tive a oportunidade de conhecer também no final da década de 90, quando adentrei num grupo de estudo na Federação Espírita do Estado da Bahia, um grupo que era coordenado nas segundas-feiras à noite, no grupo chamado Grupo de Encontro com a Sabedoria Universal, que era o grupo de André Luiz Peixinho, meu amigo, faleceu recentemente, né? E ele coordenava esse grupo. Quando eu cheguei lá, eu entrei no grupo de estudo do livro Reflexões sobre a Paz, que é o que dá nome para a nossa palestra. O próximo slide, a gente tem aí uma imagem dele. A primeira versão dele é diferente, essa foi a versão que eu conheci. A imagem não está tão bonita, mas é uma imagem que eu encontrei na internet. Eu não tenho mais o exemplar do livro, senão eu mesmo faria questão de tirar foto, ou quem sabe faria questão ali de trazer um scanner, né? Escanear a foto para poder mostrar, porque foi um livro muito importante para mim, um livro que foi psicografado por uma médium conhecida aqui de Salvador, mas pouca gente sabe que ela já psicografou livros, Ruth Brasil Mesquita. Pois bem, dela é essa obra, com o espírito Roberto Assagioli, um psicólogo italiano, pai da psicossíntese. O que é a psicossíntese? É uma das correntes dentro da psicologia transpessoal. O que é a psicologia transpessoal? É a abordagem psicológica que se propõe a estudar a espiritualidade. Se propõe a estudar justamente o que a gente vê aqui dentro da casa espírita. Aí eles estudam uma coisa chamada palingenesia ou palingênese. Ai meu Deus, o que é isso? Meu Deus do céu, eu tenho que aprender grego agora, para saber o que é. Como é isso aí de palingenesia? Aí quando você vai olhar o que é palingenesia, é o que a gente chama de reencarnação. É basicamente reencarnação, não tem nada demais. Pois bem, eles usam o termo palingenesia para estudar isso na faculdade. Pois bem, a psicologia transpessoal também se debruça no estudo da interexistencialidade. Nossa, que nome pomposo, bonito, né? Interexistencialidade. A gente aqui fala sobre isso, mas usa dois termos para falar sobre isso: mediunidade e faculdades anímicas. Opa, tem alguém tentando entrar aqui, eu vou me arvorar para colocar a pessoa para entrar. Então, mediunidade e as faculdades anímicas
são em si juntas a interexistencialidade, que é estudada dentro da psicologia transpessoal. E o terceiro item, que também é estudado dentro da psicologia transpessoal e na doutrina espírita, tem o mesmo nome: evolução. Opa, alguém entrando aqui novamente, deixa eu ajudar a pessoa. Pronto. Então, evolução espiritual é o termo que é utilizado dentro da psicologia transpessoal. A gente não vê esse termo em Kardec, tá? A gente não vê, porque na época de Kardec publica o Livro dos Espíritos em 1857. Darwin usa o termo evolução num livro que é publicado 2 anos depois, em 1859. É um livro sobre a evolução das espécies. Então, Kardec ele usa o termo progresso ou progressão espiritual. No final das contas é a mesma coisa. Hoje a gente se assenhorou do termo evolução, usa mais até evolução do que progresso, né? A gente usa muito mais evolução do que progresso. Mas é o mesmo tema, a gente aprende isso tanto na psicologia transpessoal quanto na doutrina espírita. Aí, quando eu soube que estava estudando isso, eu já estava ali naquela fase eu estava terminando a minha graduação em psicologia. Então, para mim, era assim, o bebê da fonte ali. Eu estava, porque não se falava sobre psicologia transpessoal na faculdade. Não tinha isso. Não se falava sobre Jung. Meu Deus do céu, na faculdade, na minha graduação, eu ouvi falar de Jung 2 vezes. 2 vezes. E todas as 2 vezes fui eu que falei. Porque ninguém falava de Jung. E a gente ouve hoje o Jonas de Ângeles destrinchar Carl Gustav Jung, chamando ele de escafandrista da alma humana, porque ele mergulha a fundo no âmago do ser. Não se falava disso no final da década de 90, porque Jung falava de temas espirituais, e isso não agradava muito o olhar cientificista da academia, da universidade. Então, por isso, era um tema evitado. Então, quando eu vi a chance de estudar um pouquinho de psicologia transpessoal sob a luz da doutrina espírita, ainda sendo ciceroneado por ninguém menos do que André Luiz Peixinho, maravilha, meu Deus do céu, levantei a mão para o céu e fui. Me debrucei para estudar e foi fantástico. Aliás, eu terminei me vinculando, fiquei vinculado à Sociedade Olo durante muito tempo, tanto assim que depois que formei, comecei atuando lá, inclusive, né? Atuando profissionalmente lá. E aí a gente vai ver que o olhar de Assagioli é genial. Ele tem alguns saques fantásticos, inclusive ele escreve. Curiosamente, ele nunca ouviu falar de André Luiz, nunca ouviu falar de espírito André Luiz, que psicografou por Chico Xavier, nunca ouviu falar. Aí André Luiz vai lá e fala na década de 40 sobre a casa mental. Famosa imagem criada por André Luiz, né, nos seus livros, que é explicando ali como acontece a mente, que tem andares. No andar lá em cima está o futuro, a nossa mente superior, o que vai acontecer, o que nos aguarda em germe, ali em termos de evolução espiritual do porvir. No térreo está a nossa vivência atual, que a gente vive atualmente, e embaixo no porão estão as nossas conquistas do passado, as nossas existências transatas, as encarnações anteriores. E aí com isso a gente vai ver o quê? Que Assagioli, uma década depois, traz exatamente o mesmo conceito, só que usando outros nomes. Ele vai falar de inconsciente, consciente e superconsciente. Ele usa esses termos. E aí quando a gente vai lendo, a gente vai ver a mesma descrição, igualzinho. Ou seja, André Luiz antecipou Assagioli. E aí quando a gente vai se debruçando sobre as coisas que ele traz, é uma coisa fantástica. O que me chama bastante atenção é um termo que ele usa, que é o termo de que nós somos potências de paz. Durante a obra toda ele vai nos responsabilizando, dizendo que nós somos potência de paz. Está na nossa possibilidade, está ali na nossa responsabilidade fazer com que a paz se implante no lugar onde a gente vive, onde quer que a gente esteja.
Então ele vai ao longo do livro dando essa consciência, agora como espírito desencarnado, não mais como psicólogo encarnado, agora assim com um olhar muito mais amplo. Ele vem, traz o olhar e mostra como a doutrina espírita auxilia nesse processo de transformação da paz. Como a doutrina espírita é capaz de nos trazer ali uma robustez para essa proposta de sermos verdadeiramente vórtices, elementos importantes para que essa paz se estabeleça no mundo. A gente geralmente, quando pensa em paz, a gente pensa lá na sua antítese, né? Que seria a guerra. Falar em paz, a gente geralmente pensa na guerra. Isso me faz lembrar a questão de número 472 do Livro dos Espíritos, que vocês, muito provavelmente, se são estudiosos da doutrina, já escutaram em algum momento, que vai dizer que o homem ainda se debruça sobre o assunto da guerra, ainda utiliza, ainda necessita, entre aspas, da guerra, porque a sua natureza animal sobrepuja a sua natureza espiritual. E além disso, ele ainda se debruça dedicadamente na vivência das paixões. E isso sim a gente vê ali de maneira muito nítida como sendo algo real que a gente vive. Mas quando a gente pensa no conceito paz, eu acho que é melhor a gente se debruçar mais a fundo. A gente precisa tentar realmente entender o que é isso. Aí Danilo adora pesquisar isso a fundo, aí vai lá no dicionário. Vamos para o próximo slide. Lá no dicionário a gente vai encontrar o conceito de paz. Eu tirei lá do dicionário Primeirã de língua portuguesa, na minha opinião pessoal, melhor dicionário de língua portuguesa online que existe atualmente. E aí nesse dicionário ele diz alguns conceitos sobre paz. Eu trouxe a maioria deles, embaixo ainda tinha mais coisas, mas você via que tinha desdobramento. Paz disso, paz daquilo, o que é paz romana, o que é paz otaviana, paz augusta, paz britânica, paz... outros tipos de paz que eu não quis debruçar. Eu trouxe só o basicão ali, o núcleo duro, para que a gente pudesse entender o que é paz. Aí lá a gente vai ver que paz é um substantivo feminino que significa quietação de ânimo, sossego, tranquilidade, ausência de guerra, de dissensões. Olha aí, eu falei agora há pouco de contrário de guerra, tá aí também no dicionário a gente vai encontrar isso, né? Boa harmonia, concórdia, reconciliação, paciência. Achei curioso esse último termo, né? Paciência é bem peculiar, né? Por quê? Porque Divaldo Franco ele repete muito uma frase que eu gosto, eu acho bem interessante para que a gente possa efetivar na nossa vida, que ele diz o quê? Paciência é a ciência da paz. Eu acho essa frase realmente impactante. Mas aí o que a gente vai ver? Eu gosto de etimologia. Eu gosto de entender qual é a origem das palavras, qual é a história dos conceitos. Porque os conceitos nascem de um jeito e aí vai como se fosse um telefone sem fio. Vai aqui, passa por lá, cada conceito vai mudando, aí quando você vê lá na frente é outra coisa, significa... Por exemplo, um conceito interessante, sofisticado. Ave Maria, todo mundo quer ser sofisticado, bota uma roupa bonita, não, estou sofisticado. A palavra sofisticado, na origem, remete ao conceito de sofisma, de sofista. O que é sofístico? O que é sofisticado na origem da palavra? O que é que significa? Algo falso. Algo que não tem valor. Significa isso. Um vinho sofisticado, um perfume sofisticado, uma obra de arte sofisticada, ou seja, uma coisa falsa. E aí a gente querendo ser sofisticado, ou seja, olha como a língua é viva, a gente vê que as coisas vão mudando e os conceitos vão mudando. Hoje as pessoas querem ser sofisticadas, mas lá no início, quando surgiu a palavra, ninguém queria. Todo mundo queria estar longe disso. Então, do mesmo modo, a palavra paz, ela tem um histórico. Vamos lá para o histórico, vamos para o próximo slide, que a gente vai ver justamente a questão da etimologia. A palavra paz, que vem do latim, é muito fácil. A etimologia de paz é pax, pronto, resolvido. Não é tão simples. Porque pax, em latim, por sua vez, vem de uma língua que a gente chama de proto-indo-europeu. É uma língua bem anterior ao latim.
E lá no proto-indo-europeu existia uma palavra chamada PAC. E PAC significa travar, arranjar, organizar, combinar, alinhar, alinhavar, tá ali, tudo. Aí a gente começa a entender, por exemplo, de onde vem a palavra pacto. É da mesma origem da palavra paz. Opa, pera aí, então eu começo a entender. Então paz tem a ver com pacto? Tem. Vamos falar um pouquinho disso, vamos tentar desenvolver um pouquinho essa ideia de pacto. Paz como pacto, como uma combinação, como um arranjo, como uma forma da gente pelo menos tentar conviver bem. Vamos tentar conviver bem. Vamos fazer um pacto aqui. Eu faço isso, você não faz aquilo. E aí nessa a gente consegue uma convivência pacífica. Daí é que vem o conceito de paz. Opa, olha aí, então tem a ver com relações. A gente até então pensava em paz só como uma coisa individual, minha. A paz é minha. É a ataraxia dos gregos. Ataraxia, que nome feio, Danilo. O que é isso? É doença? É? Não, não é doença. É uma coisa que todo mundo gostaria de viver. Ataraxia é uma sensação de paz, de serenidade, que às vezes você vai pegar no dicionário, você abrir no dicionário lá, o que é ataraxia, está lá escrito imperturbabilidade, ou seja, nada te perturba. Essa seria uma sensação ímpar, né? Uma coisa assim que você está num instante de paz que, meu Deus, aí eu lembro daquela historinha que conta que o rei mandou fazer um campeonato de obras de arte. O artista que conseguisse colocar a paz na sua obra de arte ganharia. Aí vários artistas foram, escultores, músicos, poetas, várias pessoas foram, e pintores, muitos pintores. Aí o rei foi olhando, cada um foi observando, eles mostravam sua arte, mas o rei ficou encantado com duas pinturas. Uma pintura era linda, porque tinha uma escarpa, assim, uma montanha bem fina, assim, como se fosse o dedo apontando para cima, enorme, com um lago refletindo o céu. Coisa mais linda. Realmente, você olhava, você ficava assim, meu Deus do céu. Você se sentia naquele lugar. E dava uma sensação de paz incrível. Mas aí do lado tinha outra pintura que o rei também disse, meu Deus, que pintura impactante. Só que essa não tinha essa sensação. Era uma sensação completamente diferente. Era representado ali uma escarpa, uma falésia, assim, com o mar embaixo quebrando e uma tempestade se aproximando, com nuvens bem densas e a chuva caindo ali. E assim, você via as árvores dobradas, assim, você via que existia ali um vento forte, uma sensação de angústia. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Aí o rei olhou e disse, eu fico entre essas duas, eu vou escolher. Aí parou, ficou um tempo. Aí o rei disse, eu escolho essa. Aí apontou para que tinha justamente a tempestade chegando. Aí todo mundo ficou, mas como assim o rei escolheu essa? A outra é muito mais paz, muito mais assim, representativa do que a paz. Por que ele escolheu? Aí perguntaram, mas majestade, por que você escolheu essa? Aí ele apontou, veja aqui, na falésia, aí mostrou, tinha um ramo saindo da terra com uma árvorezinha, um arbusto saindo da terra, e nesse arbusto tinha um ninho. E nesse ninho tinha uma mamãe passarinho alimentando seus filhotes. Aí o rei olhou para todos e disse, isso é paz. Apesar da tempestade em derredor, ela está fazendo o que lhe cabe fazer. E isso é verdadeiramente viver a paz. Aí todo mundo ficou impactado. Isso é ataraxia, é imperturbabilidade. A gente consegue vivenciar a paz apesar do entorno não ser de paz, apesar do entorno ser desafiador. Mas aí a gente pensa, mas como é isso então? E o histórico? A gente não vai pensar aí em termos de uma história do conceito e os relacionamentos. A palavra paz, que vem para a nossa língua pelo latim pax,
foi muito usada na história para poder falar de um período específico da história, que é a chamada Pax Romana. Tem outras. A gente fala muito da Romana, mas tem outras. Mas o que é a Pax Romana? Um período entre 27, alguns dizem 28 a.C., que é a ascensão de Augusto como imperador, depois da morte de Júlio César, até a morte de Marco Aurélio, o último dos 5 imperadores bons, como ele foi chamado, o imperador estoico, como ele era. Nesse período aí, que ele morreu em 180 depois de Cristo, nesse período aí, quase 200 anos, nós vemos uma questão aí que é importante, que é relevante para a gente pensar, é que existe aí uma falta de guerras internas em Roma. Mas a Pax Romana não é paz realmente? Não é que não tinha guerra no reino inteiro? Não é isso não. A gente se equivoca muitas vezes com isso. Tinha guerra. A gente vê que, por exemplo, na época de Jesus, que está dentro desse período, os romanos impunham uma paz, entre aspas, calando quem ali estava. E só para lembrar, né, que Vespasiano, pouco tempo depois que Jesus desencarna, vai, ataca Roma e derruba Roma. Inclusive manda derrubar ataca Jerusalém, derruba Jerusalém e manda derrubar o Templo de Salomão. E dali sobra só o que tem lá hoje, né, que é o Muro das Lamentações. E isso foi numa época de guerra, mas a gente chama isso de Pax Romana porque era uma paz interna. Dentro de Roma, uma paz intestina. Dentro de Roma não havia conflitos, não houve guerras civis nesse período. E aí é interessante, vamos pegar essa metáfora aí. A Pax Romana como sendo o símbolo de uma paz íntima. Dentro. Mas os conflitos externos continuam. É bom lembrar que nessa época Roma lutava muito contra a Pérsia. Pois bem, mas se mantinha ali, a luta acontecia para fora. Dentro não tinha guerra. Então isso é importante a gente levar em conta, né? Não tinha guerras intestinas. E também um conceito interessante é o conceito de Shalom, que no Antigo Testamento a gente vai ver Shalom, que a gente fala muito como paz, né? Se traduz como sendo paz, na verdade significa justeza. Alguns vão dizer que remete a saúde, prosperidade, bem-estar geral, bom relacionamento entre o ser humano e Deus. A gente geralmente pensa em Shalom como paz, a gente traduz como paz, mas tem mais a ver com justeza. E aí faz a gente perceber que quanto mais a gente se ajusta às leis divinas, mais paz a gente vivencia, mais a gente consegue vivenciar a paz. Isso é que é relevante para a gente pensar aqui agora. Mas vamos para o próximo slide para a gente perceber. Então, com isso, a gente vai lentamente despertando para perceber como é que nós somos, dentro dos desafios que nós vivemos, convidados a experimentar essa paz, vivendo como um pacto. Como assim pacto? A gente vive em relação, na convivência. E na convivência a gente às vezes se vê diante de limitações pessoais. Aí eu trago uma história interessante que é o chamado Anel de Giges. É um mito que Platão escreveu no livro A República, no segundo livro da República, em que ele conta a história de um diálogo em que Glaucon, o irmão de Platão, argumenta com Sócrates que ele achava ali que, na verdade, as pessoas não querem viver essa justeza. As pessoas querem, na verdade, no convívio pessoal, se calar, porque tem medo umas das outras. Como é que é a história do Anel de Giges? Platão conta, falando que foi Sócrates que contou, que havia um pastor chamado Giges, um pastor lídio, que depois se torna rei, porque ele achou um anel que dá a ele um poder especial. Quando ele coloca o anel no dedo, ele fica invisível.
Aí o que é que a gente vai ver Glaucon argumentando? Que as pessoas geralmente pensam assim: poxa, que sorte esse tal desse Giges tem de ter achado esse anel. E que bom que ele é um homem justo. Mas aí quando, segundo Glaucon, a gente fecha a porta e vai para dentro da nossa intimidade, a gente pensa com a gente mesmo: que cara burro esse cara, se eu fosse ele, meu Deus do céu, eu ia aproveitar isso, ia fazer acontecer com o anel que me fazia invisível. E aí com isso Glaucon está tentando dizer o quê? Que a gente, se tiver oportunidade, volta a agir conforme a barbárie. A gente volta a agir de maneira animalesca. Olha a natureza animal sobrepujando a natureza espiritual. Se tiver oportunidade, como meu pai sempre falava na minha infância, né? A ocasião faz o ladrão. E vê a ocasião, a gente acaba mostrando aquela tendência ruim. E aí, isso é verdade mesmo? Como é isso? Como é que a gente lida com isso? Aí ele vai ver o quê? Que ele diz assim: ó, justiça e virtude não são de fato desejáveis em si mesmas. O importante é aparentar ser um homem virtuoso e justo. Eu vou pegar essa frase aqui, que eu vou voltar a ela. O importante é aparentar ser um homem virtuoso. Aparentar. Porque a gente vive no mundo das aparências. A gente vive querendo parecer coisas, né? É o que eu sempre falo, eu falei aqui e repito. A gente vive querendo comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não se importa. Bateu, doeu, leve para casa que é seu. A gente faz isso. A gente vive querendo comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não está nem aí. E com isso fica aprisionado nessa visão de ter a aparência de virtude. Em vez de ser bom de verdade, a gente se esforça para parecer bom. O que importa é que o outro ache que eu sou bom, e ponto final. E é preciso que a gente realmente desperte para perceber que isso não traz paz. Mas vamos lá, próximo slide. Aí a gente vai ver justamente o fato de que alguns filósofos pegam essa fala de Platão, colocando ali a argumentação de Glaucon, dizendo que nós vivemos em sociedade. Eles são chamados filósofos contratualistas. Eles falam de um contrato social, que as pessoas amarram-se em camisas de força para poder conviver. Não é porque elas transmutaram as suas animalidades para se tornarem pessoas boas. Elas estão ali, na verdade, evitando aquilo, se amarrando na camisa de força para poder conviver. E eles falam isso, vários grandes autores, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, eles falam disso, né? E aí vem justamente, né, são famosos contratualistas, né? Aí vem um cara que eu gosto, que é Francis Bacon, que vai dizer que, ele é o filósofo também, ele vai dizer assim, ó: a esperança é um bom almoço, mas é um mau jantar. Ou seja, você ficar na esperança de que você vai segurar as suas más tendências para poder conviver bem, é uma esperança. Isso pode ser um bom almoço, mas daqui para o jantar você vai ficar ainda esperando. Como é que é isso? Então, lá na frente você já fica desesperado, que está preso numa camisa de força, você não vai mostrar a sua natureza em momento nenhum. Você está ali preso querendo mostrar quem você é e não mostra. E aí é interessante para poder a gente despertar para ver que é preciso que a gente vá além desse contratualismo, parar de achar que realmente é assim. Freud, dentro do seu olhar materialista, dizia isso também. Ele dizia no seu livro O Mal-Estar da Civilização, ele falava que a gente só vive em civilização porque fica o tempo inteiro reprimindo as nossas tendências animais. E aí que tá, é preciso que a gente perceba que, como disse aí como disse Francis Bacon, isso pode até servir no começo para o almoço, mas para o jantar não serve. A gente não tem como continuar nessa visão aí, senão a gente vai ficar aprisionado num olhar totalmente desfocado da nossa realidade espiritual. A gente vai ficar o tempo inteiro achando só que a gente é animal. E é preciso que a gente desperte para perceber a nossa natureza espiritual. Qual é a nossa natureza espiritual? Vamos para o próximo slide.
E aí o olhar é que vai ampliar, e aí a gente vai ter uma percepção diferenciada e ver que, na verdade, a gente precisa sim transmutar, a gente precisa despertar para a realidade espiritual que nos cerca, porque senão a gente vai ficar o tempo inteiro se identificando com o corpo físico, achando que a gente é o nosso corpo, que a gente é nossos instintos, que a gente é só animalidade. A gente, se tem animalidade, também tem espiritualidade, precisa tomar consciência disso. Aí é preciso que a gente leve em consideração que a gente vive no mundo dual. E aí muitas vezes as pessoas colocam, para falar sobre paz, a diferença entre harmonia e conflito, como se harmonia fosse paz e conflito fosse guerra, quando na verdade isso não é verdade. Também existe dualidade nas duas coisas. Existe uma harmonia dual também, tem harmonia boa e harmonia ruim. Como assim, Danilo? Tem. Às vezes quando você fica muito ali preso na questão da harmonia, você não percebe que você se torna uma pessoa apática, sem iniciativa, tudo em nome da harmonia. É preciso que a gente desperte para perceber que em alguns momentos a vida vem e traz uma desarmonia, não é à toa, é para que a gente saia do lugar. Senão a gente fica de braço cruzado ali na nossa zona de conforto. Então a vida vem às vezes e traz o conflito. E o conflito em si não é só ruim, a gente geralmente pensa que o conflito é sempre ruim. Às vezes tem conflito bom, tem conflito produtivo. Eu me lembro quando eu li um livro sobre sombra, que é um conceito junguiano, né? Ele fala do nosso lado obscuro, o nosso lado mais que a gente sente vergonha de viver, de ter. E aí nesse livro de Christine Downing, ela tem um capítulo inteiro sobre a sombra nas relações, no casamento, a sombra no casamento, a relação afetiva, conjugal. E ali ele falava no texto, um trecho falava justamente isso, que o casal maduro consegue identificar quando tem conflitos produtivos. Olha que fala importante, hein? Ter conflitos produtivos, a gente pode viver situações de conflito que nos tornam pessoas melhores. Porque quando a gente vive um conflito com maturidade e diz assim, eu não sou o dono da verdade, o outro também não é o dono da verdade, a gente pode tentar aqui, diante desse conflito, se melhorar. É a dialética hegeliana, né? A tese, antítese que se batem, e aí depois disso vai ter uma síntese, algo maior, uma síntese. Então dá para, diante de um conflito, a gente conseguir se tornar algo melhor, algo maior. Daqui a pouco vai resolver, né? Daqui a pouco alguém resolve. Então, a gente, diante de harmonia e conflito, a gente muitas vezes vai ter uma possibilidade de equilíbrio. Aí eu gosto de lembrar, vamos lá, vamos pegar a seguinte metáfora, a metáfora da bicicleta, andar de bicicleta. Andar de bicicleta, se a gente pensar só em harmonia, a gente fica paradinho e a bicicleta cai. A gente precisa do conflito, que é a pedalada, que é aquela força, aquele vetor que traz o movimento. E aí o movimento junto com aquilo ali vai gerar um equilíbrio. A gente consegue caminhar e se manter equilibrado, não cai. Isso é que é o rico da coisa. A gente precisa aprender a ter essa convivência entre harmonia e conflito para daí surgir um equilíbrio. Para que a gente consiga verdadeiramente viver a paz como um pacto que é da nossa consciência com Deus. A gente vivendo as leis divinas. Joana de Ângeles explora bastante isso no livro Leis Morais da Vida, psicografia de Divaldo Franco. Vai falar que uma consciência em paz é uma consciência alinhada com as leis divinas. É exatamente isso. Viver paz é isso. Viver essa ataraxia, que é possível ser vivida, como dizem os filósofos estoicos, é viver justamente essa possibilidade de experimentar harmonia e conflito, perceber que a gente cresce com as duas coisas, que as duas coisas são necessárias e importantes. A gente às vezes só quer viver a harmonia o tempo todo e não percebe que a gente amadurece no momento de conflito. A gente amadurece no momento de desafio, nos momentos em que a vida nos impõe ali circunstâncias pelas quais a gente não estava esperando.
E, no entanto, a gente cresce, a gente se robustece moralmente, a gente aprende a enxergar com os olhos do outro. Quantas vezes a gente passou a ser empático somente quando o outro, diante de uma situação ali, trouxe pra gente um outro olhar, uma outra percepção, uma outra perspectiva. Tem algum problema aí no alarme, né? Então, volta e meia, aí é que está o papel da disciplina. Aí é que está o papel da disciplina. Para a gente manter essa paz é difícil. É difícil manter a paz. Mas aí é que vem o grande pulo do gato. A professora Lúcia Helena Galvão, ela fala disso, né? Que a nossa memória é curta. A memória humana é curta. Aí a gente esquece as coisas que a gente promete. Quando a gente vai assinar um pacto, vai assinar ali um documento, a gente assina, aí tem que rubricar, né? Cada página, não rubrica, está ali rubricando a página. Pois bem, a gente tem que fazer isso todos os dias. Perceber os pactos que a gente assumiu e rubricar todo dia, lembrar disso. Isso é a disciplina necessária para a gente conseguir manter a paz. Se eu quero viver isso, poxa, eu me sinto bem estudando doutrina espírita. Um grande exemplo aí, eu estou falando um exemplo verdadeiro. Realmente eu me sinto muito bem estudando, né? Eu gosto sempre de lembrar, né, que quem se propõe a ensinar é quem mais aprende. Então, para mim, isso aqui que eu estou fazendo é um aprendizado absolutamente essencial para a minha existência. Porque eu estou aprendendo. A água, quando sai da fonte, primeiro ela molha a fonte. Quando a gente acende uma chama, a gente é o primeiro a se iluminar. Então, para mim, isso é importante. Para mim, se manter estudando é importante, é relevante, é necessário. Então, por isso, eu me proponho a manter esse pacto. E aí eu tenho que assinar e rubricar isso todos os dias. Senão, eu desfoco. Senão, vêm os pássaros e comem as sementes jogadas pelo caminho, como diz Jesus na parábola da semente, né, caída lá no caminho, a parábola do semeador. Então, com isso, a gente precisa volta e meia lembrar onde foi que eu assinei, qual foi, porque minha memória é muito curta, eu preciso estar me lembrando o tempo inteiro disso, e todo dia, de maneira ali firme, mantendo a disciplina. E com isso eu vou alcançar o que é possível viver, que aí é uma paródia, né? A pax humana, que é o quê? Apesar dos conflitos externos, eu posso internamente vivenciar, escolher deliberadamente, me lembrar dos pactos que eu faço com minha própria consciência. Porque Deus está na minha consciência, as leis estão na minha consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Eu preciso me lembrar disso. Então eu vou o tempo inteiro assinar, ali, rubricar esses pactos que eu faço. Por quê? Porque eu não preciso viver essas guerras dentro de mim. Eu posso transmutar isso, transformar isso em paz. Próximo slide. Aí a gente vê o que? Lá na Revista Espírita, de 1863, no mês de fevereiro, nós temos uma mensagem que eu trago aqui, só um pedacinho, que é assinada por FD, o nome dele não está lá, ele é um antigo magistrado, ou seja, era um juiz desencarnado, que vem através de um médium e traz ali uma mensagem extensa, é longa a mensagem, eu trago só um pedacinho. E nesse pedacinho a gente vê o que? Ele diz assim, ó: paz, disse o seu Cristo aos homens de boa vontade. Não tivestes a paz porque não tivestes boa vontade. Não está vivendo paz, não? Então comece a olhar para a sua boa vontade. E aí ele vai mais além, ó. A boa vontade, tanto para os pobres quanto para os ricos, chama-se caridade. Olha aí, hein? Olha que fala importante. A boa vontade chama-se caridade. A caridade moral como a caridade material. E não a tivestes, e o pobre foi tão culpado quanto o rico. Escutai-me bem, crede e amai. Amai, muito será perdoado a quem muito amou. Aliás, Jesus fala isso no livro Primícias do Reino. A Maria de Magdala,
né, no seu diálogo lá naquele capítulo tão emocionante, aquele capítulo é profundamente emocionante. Quem me sugeriu ler o livro foi André Luiz Peixinho. Fantástico, recomendo muito. Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. Tem um capítulo só sobre Maria de Magdala, recomendo muito esse capítulo. E ali ele fala: Maria, o amor encobre a multidão de pecados. E aí é interessante porque a gente vai encontrar essa frase exatamente assim na Epístola de Pedro, depois dos Evangelhos, lá no Novo Testamento, antes do Apocalipse. Está lá uma epístola, uma carta de Pedro que ele escreveu às comunidades cristãs. E nessa carta ele coloca: o amor encobre a multidão de pecados. É exatamente isso que a gente precisa tomar consciência. E aí ele diz: crede, a fé transporta montanhas. Prudência e doçura no apostolado novo. Vossa melhor prédica será o bom exemplo. Olha, o melhor modo de influenciar a pessoa. Perguntaram a Albert Schweitzer. Albert Schweitzer foi o Prêmio Nobel da Paz. Que ele abandonou uma vida notória, sendo um grande artista, para estudar medicina e abrir um hospital de Hansenianos. Ele saiu da Europa para isso, foi para a África. Isso numa época que hoje na África a gente tem maravilhas ali, cidades enormes e tecnologia e tudo. Não tinha nada disso. Ele foi. Aí ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz por conta disso. Aí perguntaram a ele qual é a melhor forma de influenciar pessoas. Aí ele disse assim, que o exemplo não é a melhor forma de influenciar pessoas. É a única. É a única forma de influenciar pessoas. Aí eu me lembro do lema do colégio da Polícia Militar, lá embaixo do Bonfim. Está escrito lá ainda hoje. Você passa lá na Avenida de Desejo, você vê escrito, a palavra convence, o exemplo arrasta. É o exemplo. É o exemplo. O exemplo é a nossa maior prédica. É o maior impacto que a gente pode causar nas pessoas. E aí, para concluir minha fala, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 828A, que tem uma frase que eu acho fantástica para a nossa reflexão. Olha que interessante, ele diz assim, em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretende aparecer o que não é. Olha lá, lembra da frase de Glauco? Que ele falava com relação a parecer ter virtude mais do que realmente ter virtudes. Aí vem os espíritos superiores na codificação, trazer na questão 828A que o homem simples pode estar mais perto de Deus na medida em que ele pare de tentar parecer ser o que ele não é e ele seja o que ele realmente é, desde que seja de forma sincera. Olha que importante aí, hein? Olha que fala importante. Como é necessário que a gente saia desse olhar equivocado que a gente vive hoje de querer parecer ser o que não é. A gente vive um mundo de aparências e é preciso que a gente desperte para perceber o mundo das essências, que a gente saia do contrato social, olha aí o conceito de Pax, como pacto, do contrato social das aparências para um contrato essencial, é das essências, do despertar espiritual profundo, de verdadeiramente se assenhorar da verdade de que nós somos espíritos em experiência humana e não humanos que têm experiência espiritual. Não, somos espíritos encarnados. Que a gente tome consciência disso. E aí eu fecho com a frase da questão 926 do Livro dos Espíritos, maravilhosa, que versa sobre a questão das necessidades. Ele fecha essa resposta, os espíritos fecham essa resposta dizendo assim, o que menos necessidades tem, esse o mais rico. E a gente invertendo os valores, né? A gente achando que é mais rico quem tem mais recursos.
A gente achando... A gente aí tivesse um anel de Giges, meu Deus do céu. A gente ia procurar o que não tem. E é preciso que a gente desperte para perceber o que é que realmente a gente não tem. A gente precisa verdadeiramente despertar para a realidade espiritual, que é a verdadeira. E assim amadurecer, e assim crescer, se robustecer com as experiências, crescer com isso e verdadeiramente vivenciar com gratidão, muita gratidão. E para vocês também, muita gratidão pela atenção, pelo carinho, e sigamos nessa jornada, né? Essa jornada que nos solicita a todo momento, para que deixemos de ser meros simpatizantes e nos tornemos trabalhadores do Cristo.